Vamos lá, pessoal. O professor Jonathan aqui. Na aula de hoje estamos dando sequência ao estudo de vetores. Hoje nós iremos falar sobre vetores unitários. A gente vai ver quem que é o tal do i, do j e do k que tanto aparecem na hora de fazer essas contas. Então vamos para o vídeo. Vamos relembrar rapidinho aí quais são as definições de vetores. Então, vetor ele é um segmento de reta orientada, ou seja, ele é uma setinha que serve para representar grandezas físicas vetoriais. Deixei aqui nos cards uma indicação aí da aula completa sobre a definição de vetores. E lembrando que vetores têm que ter módulo, que é o tamanho da setinha, ele é a intensidade da variável física que ele representa, tem que ter direção, que é o ângulo que o vetor faz com uma reta de referência, que é o ângulo θ, e ele tem que ter um sentido, para onde que o vetor está apontando, é a pontinha da flecha. Então, vamos começar a falar sobre os vetores unitários. Os vetores unitários nos ajudam a levar em consideração a direção e sentido dos vetores na hora das contas, em vez de só trabalhar com módulos. Na aula passada, a gente só usou os módulos, né, e fizemos somas geométricas, só que a gente não fez a conta, a gente não utilizou os valores. E quando os vetores, principalmente quando eles não estão simplesmente ou na horizontal ou na vertical, complica um pouco na hora de fazer. Então, a gente quer utilizar esses vetores unitários e eles vão ajudar a gente a fazer essas contas. Então, qual que é a ideia? Descobrir quantas unidades daquele vetor temos em cada direção e resolver cada direção individualmente. Então, eu quero saber quanto desse vetor A eu tenho no eixo x, o quanto desse vetor A eu tenho no eixo y. E aí, para isso, a gente vai usar os vetores unitários. Então, é como se nós fizéssemos uma medição aqui. Ó. Eu pego a pontinha da flecha, marco aqui no eixo x, marco no eixo y, e aí a gente vai ver quantas unidades tem. Então, por exemplo, no eixo x, 1, 2, 3 unidades. No eixo y, 1, 2 unidades. Então, esse vetor aqui, ó, o vetor A, ele tem 3 unidades no eixo positivo de x, né, para a direita aqui, e 2 unidades na parte positiva de y, né, subindo aqui. Se essa setinha tivesse para o lado negativo, em vez de ser mais, seria menos. E aí, onde que entram os vetores unitários? Essas quantidades que a gente vai ter em cada eixo, a gente vai usar esses vetorzinhos que a gente vai utilizar i, j e k, e aí a gente vai colocar um acento circunflexo em cima de cada um para a gente falar que eles são vetores. E aí a gente vai usar i para saber o quanto do vetor temos em x, j para saber o quanto do vetor temos em y e k para saber o quanto do vetor temos no eixo z. Então, se a gente trabalhar em 3 dimensões, vai aparecer z também aqui nos vetores. Então, a gente vai usar os vetores unitários i, j e k. Tem alguns autores que usam outras letras, né? Mas o comum é usar i, j e k. Então, por exemplo, se nós pegarmos esse vetor aqui que a gente desenhou aquela hora, né? Esse vetor A, ele tem 3 unidades no eixo x, então ele vai ser 3i. Ele tem 2 unidades no eixo y, então em y é j, então ele teria 2 unidades, 2j. Como ele não tem nenhuma em k, a gente coloca 0k. Como é zero, a gente não precisa representar. Então, a gente pode simplesmente falar que o vetor A é 3i mais 2j, ou seja, 3 unidades em x, 2 unidades em j. Vamos fazer esse exercício aqui de representação. A gente quer representar o vetor A, que ele é 2i menos 3j. Então, a gente vai desenhar ele aqui, ó, 2 unidades em x, 3 unidades em y, e aí, ó, eu pego o finalzinho aqui, ó, 2i mais 3j, e o vetor resultante, que é o vetor A, aí, ó, sai lá da origem, chega aqui nessa quina, esse é o nosso vetor A, 2i menos 3j. Então, os sinais positivos e negativos aqui, ó, eles que vão nos ajudar a levar em consideração esse sentido dos vetores. Nós podemos desenhar aqui ó, um quadriculado para ficar mais fácil da gente interpretar, então vamos começar aqui. Ó. A gente quer escrever A e B em função de seus vetores unitários. Vamos pegar o A. Se a gente contar aqui, ó, ele tem 1, 2 em x, 1, 2, 3 em y. Então, ele é 2i mais 3j. Se nós pegarmos o B, ele tem 1, 2 em x, 1 em y. Então, ele é 2i mais j. Se nós quisermos somar os dois, fazer uma soma, é só a gente somar i com i e j com j. Ficaria assim, ó, 2i mais 2i e 3j mais j. Então, vai ficar 4i mais 4j. Se a gente desenhar eles aqui para ver se realmente dá isso, o vetor resultante, a gente pega pelo método do polígono, por exemplo, ó, coloco o B no final do A
e o resultante sai do começo do A, chega no final do B. Então, 4i mais 4j, ó, 1, 2, 3 e 4 em x, 1, 2, 3 e 4 em y. Então, o verde aqui ó, tem certinho 4 unidades em x, 4 unidades em j, 4i mais 4j. Para subtrair, igual a gente aprendeu na aula passada, a gente precisa inverter o sinal do segundo. Então, vai ficar ó, 2i menos 2i, 3j menos j. Então, 2i menos 2i dá 0i, 3j menos j dá 2j. Vamos desenhar. Vetor A, vetor B com sentido oposto, né? Que a gente tem que fazer A menos o B. E o resultante sai do A e chega no final do B. Certinho aqui, ó. 1, 2, 2 unidades em j, 2j. Vamos falar de decomposição de vetores. Às vezes, pessoal, nem sempre a gente no olho vai conseguir saber quantas unidades desse vetor a gente tem em cada eixo. Então a gente precisa usar de técnicas, né, para descobrir isso. Na vida real as coisas têm valores quebrados, então a gente não consegue só no olho saber. Por isso a gente pode usar a trigonometria para a gente fazer essa decomposição, que vai contar para a gente o quanto daquele vetor eu tenho em cada eixo, para eu saber quantos i, quantos j ou quantos k esse vetor vai ter. Então está aqui meu vetor A, aqui meu ângulo θ. Então eu vou falar que o tanto desse A que eu tenho no eixo x é o AX, o tanto desse y, desse A que eu tenho em y é o AY, θ aqui é a direção. Se a gente olhar aqui embaixo, ó, fez um triângulo retângulo. Então, um triângulo retângulo a gente consegue fazer por trigonometria. Então, a gente pode usar teorema de Pitágoras, seno, cosseno e tangente para ajudar a gente a descobrir essas quantidades. Então, eu redesenhei aqui embaixo para fazer o triângulo certinho. Se nós olharmos, ó, o AX é o cateto A adjacente do θ, ele faz parte, né? Adjacente significa fazer parte. E o AY é oposto ao θ. Então, AX é o quanto de A tem no eixo X, e ele é o cateto adjacente de θ. O AY é o quanto de A que eu tenho no Y, que a gente chama de J, ele é o cateto oposto. O A aqui, ó, se a gente olhar, ele é a hipotenusa, e aí nós conseguimos escrever algumas relações. Por exemplo, seno de um ângulo θ, a fórmula é cateto oposto sobre hipotenusa. Se nós pegarmos as informações que a gente tem aqui, ó, o seno vai ser o AY, que é o cateto oposto, sobre o A, que é a hipotenusa. Como a gente quer descobrir o quanto desse vetor eu tenho em y, então eu vou isolar o AY. E aí vai ficar o vetor, módulo do vetor A, vezes seno do ângulo. Já o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então eu vou pegar o AX dividido por A. Eu passo esse A multiplicando pelo cosseno, eu tenho que AX é A cosseno. Então, quem são esses vetores aí, AX e AY, né, que vai dar o vetor A? Eu vou pegar o AX e o AY e vou trocar por A cosseno para formar o I e A seno para formar o J. Assim eu consigo saber quantos I's eu tenho desse A no eixo X, quantos J's eu tenho desse A no eixo Y. Vamos fazer com um número que vai ficar mais claro. Ó, a gente tem um vetor A de módulo 10 e ângulo, né, que é a direção dele, 30 graus. Então, jogando na fórmula, né, para escrever o vetor, é A cosseno, então vai ser 10 vezes o cosseno de 30. E aqui no y, 10 vezes o seno de 30. 10 cosseno dá 8,67 e 10 seno dá 5. Ou seja, o vetor A ele é 8,67i ali no eixo x e 5j no eixo y. E agora, e se fosse o contrário? A gente sabe o vetor e a gente quer o módulo e a direção. A gente tem que aqui, ó, 8,67i mais 5j e a gente quer fazer o contrário, né? A gente já sabe que o módulo ele é 10 e o ângulo é 30. Vamos ver se a gente consegue chegar nesses valores. Então, o A é a hipotenusa, assim a gente pode usar Pitágoras para encontrar o módulo. Como assim? Se a gente olhar aqui, ó, no desenho, né? 8,67 aqui é o cateto adjacente, 5, que é a altura, é o cateto oposto, e o A é a hipotenusa. Então, esse aqui é o teorema de Pitágoras. Se a gente trocar, né, hipotenusa é A, cateto adjacente é AX, cateto oposto é AY, então eu pego o quadrado da hipotenusa, passo como raiz, então a gente tem uma fórmula de encontrar vetor. Então anotem no caderno de vocês, ó. Fórmula de encontrar vetor é o AX ao quadrado mais AY ao quadrado e depois a gente tira a raiz. Fazendo aqui com os números, ó, 8,67 ao quadrado mais 5 ao quadrado, vou passar esse quadrado para lá como raiz, e aí ó, a gente precisa resolver primeiro esse quadrado, depois esse quadrado, aí a gente soma as respostas e por último a gente tira a raiz. Fazendo isso, a gente tem que A igual a 10.
Para alguns de vocês, trabalhar com calculadora pode ser algum problema, então vim filmar aqui a calculadora para mostrar para vocês como que a gente pode fazer essa conta. Estou apresentando aqui, essa é uma calculadora científica da Casio, ela é uma das mais comuns aí que a gente usa. Então, por exemplo, esse valor, esse botãozinho aqui, ó, é o x², então quando a gente tiver coisas ao quadrado a gente pode usar ele aqui. Aqui tem as funções seno, cosseno e tangente. Quando eu quiser elevar alguma coisa que seja diferente de quadrado, eu posso usar esse acento circunflexo aqui. Ó, temos raiz. Aqui a gente tem os parênteses, né, para a gente poder organizar melhor. Então, nesse cálculo que a gente acabou de fazer, a gente quer fazer 8,67 ao quadrado. Vou dar igual aqui, ó, deu o valor do quadrado dele. Aí eu vou apertar mais. Então, esse ans aqui é answer, que em inglês significa resposta. Eu vou somar esse answer no 5 ao quadrado. 5 ao quadrado. Aqui nessa conta, ó, como vai ficar o 5 ao quadrado, ele vai fazer primeiro o 25, depois ele vai somar. Então, isso aqui vai dar 100. Esse ponto 16 aqui é porque aquele valor de 8 e pouquinho, ele já é arredondado do exercício passado. Então, esse módulo aqui vai dar 100 mesmo. Então, quando a gente tirar a raiz desse valor que está aqui, né? Se eu apertar esse botão ans aqui, ó, é answer, né? Ele copia a resposta ali, que é esse número 100 que está aqui. Então, na hora que eu der igual, vai dar aí aproximadamente 10, né? Que foi a resposta que a gente encontrou. Agora, para a direção, a gente precisa descobrir θ. Se a gente olhar aqui, ó, eu tenho que seno de θ, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno de θ, cateto adjacente sobre hipotenusa, tangente de θ, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, a gente não quer θ. A gente não quer o seno de θ, a gente quer θ. A gente não quer o cosseno, a gente só quer o θ. Então, é só isolar o θ nessas relações. A função inversa do seno é o arco seno, do cosseno é o arco cosseno e da tangente é o arco tangente. A gente pode chamar de TAN, tangente, tem alguns autores que usam TAG, tag, para ser a tangente, mas aqui é tangente. Escolhendo a tangente para fazer o arco tangente, a gente vai digitar na calculadora essa função, arco tangente, e aí vai ficar arco tangente de 5 dividido por 8,67. Resolvendo essa função, vai dar 30 graus. Vamos falar dos arcos agora na calculadora. Se a gente olhar aqui, ó, nós temos seno, cosseno e tangente. E em cima nós temos aqui, ó, seno é menos 1, cosseno é menos 1, tangente é menos 1. Essas funções que são os arcos. Para a gente acessar elas, a gente aperta esse botão aqui, ó, botão Shift. Então vamos fazer essa conta que a gente acabou de fazer. Nós vamos fazer o Shift, aí eu aperto tangente para ser arco tangente, abro parênteses e faço 5 dividido por 8,67. Fecho parênteses e dou igual. Isso aqui deu 29,97, que é aproximadamente o 30 graus que a gente encontrou. Vamos fazer um valor com números aqui, ó. A gente tem esse vetor de força, 5i mais 12j, ele está aqui, né, aplicado no parafuso, a gente quer o módulo e a direção. Então, 5 unidades em x, 12 unidades em j, a gente quer essa hipotenusa, né, que é o vetor f, e também quer a direção, que é o θ. A fórmula do vetor do módulo a gente já fez ali, e também já vimos que o ângulo, né, pode ser feito por esse arco tangente. Então vamos lá, módulo. Aqui o teorema de Pitágoras, coloquei os catetos, então 12 ao quadrado 144, 5 ao quadrado 25, tirando raiz aqui, ó, eu vou tirar uma raiz de 169, que é dessa soma, vai dar 13 newtons. Fazendo a direção, arco tangente de cateto oposto sobre cateto adjacente, o oposto é 12, adjacente é 5, resolvendo dá 67,38 de direção. E é isso, pessoal. Parabéns para quem conseguiu chegar até aqui. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo. A gente vai ter a finalização, né, de vetores aí no nosso próximo vídeo. E até a próxima!